E o que foi viver nesse turbilhão que foi os anos 80, né? É. Como vocês se conheceram? Como que foi a infância? Vocês já eram, eu quero ser músico? Eu tive uma infância curiosa, porque meu pai foi ministro do Trabalho do governo João Goulart, ele foi exilado político, e eu acompanhei o exílio dele, então eu morei até de 66 a 74 no Chile, na América Latina, na Argentina, em alguns lugares, porque ele foi para lá. Primeiro ele foi para Iugoslávia, depois ele foi para América Latina. Aí Você acompanhou toda essa... Não, Iugoslávia não. Ele foi para Iugoslávia, a gente depois se encontrou no Uruguai um pouquinho. Até tem uma história maluca que aconteceu no Uruguai. Ah, é? O quê? Não, que tinha um cara que vigiava meu pai, um cara do serviço secreto, e acompanhava meu pai e ficava de butuca na casa que a gente alugou, que era em Pocitos, né? A gente até voltou a tocar no Uruguai agora, recentemente, e a a gente ficou em Pocitos, curiosamente. Tinha um brasileiro... Um cara da ditadura. Que cara que ele ficava vigiando meu pai. E a casa, né? Sei. E eu era garoto pequeno ainda, então eu ficava no jardim brincando, minha mãe me deixava ali ficar no jardim. E aí um dia, minha mãe contava essa história que eu cheguei e falei assim... ela falou assim, filho, não fala com ninguém, que ela me viu conversando com o cara. Eu falei, aí ela disse que eu dizia assim, mas mãe, eu gosto dele, ele é um cara legal, ele já me mostrou o revólver dele. Um revólver grande, prateado, bonito, ótima. Não sei o que mais. Mas o que ele fica te perguntando? Seu pai sai muito, o que ele tá fazendo? O que teu pai faz lá dentro? Eu era o informante ali, que o cara me conquistou com uma arma. Olha aqui. Olha aqui, tal. Tiros aí. Mas enfim. Aí do Uruguai. Aí eu fui do Uruguai, a gente voltou e depois a família se reuniu no Chile, né? Quando meu pai foi pro Chile, lá ficou com essa turma toda de exilados, que é o Fernando Henrique Cardoso, o Zé Serra, todos esses políticos acabaram indo pro Chile. Na mesma época. E aí meu pai conseguiu um emprego, foi trabalhar nas Nações Unidas, graças a Deus, graças a um cara chamado Jacques Chonchol, que foi um ministro também no Chile, um político que admirava meu pai. E aí ele começou a ficar bem de vida. E a gente viveu uma fase de ouro no exílio, porque meu pai ganhava em dólar e ele estava bem, era funcionário das Nações Unidas. Mas eu não me interessava muito por música quando era moleque. Eu gostava de pintura, assim como você. Mesmo? Eu queria ser artista plástico, desenhar, fiz vários cursos. Você fez várias das nossas capas. Fiz algumas capas dos Titãs. E quando eu voltei para o Brasil, que começou a me dar esse clique de música, um pouco... Com quantos anos você volta para o Brasil? Com 14 anos. Tá. E aí comecei a fazer aulas de piano, de música clássica, assim. E aí, aos poucos, eu fui me interessando por fazer canções. Assim, minha irmã tinha um violão que ela não usava. Comecei a bater uma viola, assim, autodidata, e me deu vontade de fazer canções. E eu acho que o que uniu a gente foi essa coisa da canção, mais do que ser instrumentista e tal. Isso de casamento, de palavras, com